E aí pessoal, bom, agora eu vou mostrar aqui como vocês podem utilizar o regex aqui no Tasker. Eu deixei uma lista aqui de como é que você utiliza o regex. Aqui seriam para os caracteres que tem o escape deles, que seriam os quantificadores. E aí tem toda a tabela aqui do regex no Tasker mesmo. Vou dar uma mostrada aqui como é que ele funciona. Aqui também tem algumas dicas nesse aplicativo aqui, que eu acabo utilizando ele para verificar aqui como é que funciona. Aí então o ponto significa qualquer caractere. Se você colocar qualquer caractere aqui, ele reconhece qualquer caractere. O escape que eu tinha falado, ele só vai reconhecer se o caractere for ponto, né? Para que você possa diferenciar os caracteres especiais dos caracteres normais. Aqui também tem como você utilizar isso daqui para diferenciar números. Ele vai pegar aqui os números. Caso você queira pegar uns números totais, né? Não queira pegar apenas qualquer número que esteja aí. Você pode colocar isso um mais para pegar um número ou mais, né? Mas aí você também pode colocar para colocar nenhum número, né? Para caso, dependendo da ocasião, ele acabe não pegando nenhum número. Isso daí pode ser útil em alguns casos, que você esteja fazendo alguma pré-definição mais explícita, né? Então, continuando aqui, tem umas partes aqui interessantes de se utilizar o regex. Você pode utilizar ele para poder substituir alguns valores. Tipo, você tem uma tabela muito grande, aí você quer dar uma separada nela, ou sei lá, pegar esses números aqui, ó, qualquer número, e esses números aqui estão meio que embaralhados, alguma coisa assim. Aí você pode pegar os números aqui, pegar, sei lá, você quer remover as letras, né, e só deixar os números. Aí você pode pegar isso daqui, fazer isso, e aí você só vai conseguir os números que você quiser. Mas aí também você pode fazer de outra forma para poder pegar os arrays, né, que seria a mesma coisa disso daqui. E aí, na ocasião, você pegaria apenas os arrays no Tasker ou alguma coisa assim. Eu acho bacana vocês ficarem dando uma olhada nisso daqui. Isso aqui pode ser útil para as aplicações que vocês forem fazer. Vou mostrar aqui como é que você pode utilizar isso daqui no Tasker. Agora que eu dei uma explicada breve. Bom, aqui tem o mais clássico do Tasker, que já vem já por padrão, já até nas versões mais antigas do Tasker, que é esse daqui, o variável search replace. Ele precisa que você primeiro defina uma variável, depois que você especifique aqui a pesquisa que você vai querer fazer em regex. Aí quando você for fazer essa pesquisa, ele já pega e faz isso daqui. Eu peguei outra aqui, que eu utilizei isso daqui para poder fazer, para utilizar os grupos. Os grupos é quando algum caractere aqui, ele tá meio que sendo separado ou agrupado entre parênteses. Aí você consegue agrupar eles para poder pegar esse grupo específico de padrão. E aí você pode separar ele da maneira que você quiser. Como aqui eu tô mostrando aqui, o 0 ele significa o valor total aqui do que ele consegue capturar. Ele pode ser utilizado sem os colchetes, não, os parênteses. Mas aí para você conseguir arrumar um grupo, você precisa pensar o seguinte: o primeiro parênteses aí que ele encontrar fechado, né, ou que ele começar a iniciar, né, aberto, seria o primeiro, né? Então ele começaria com cifrão e 1. Aí o segundo seria mais ou menos nesse mesmo padrão aí, que aí ele faria assim, ó. Seria isso daqui também para pegar um caractere desse daqui e, e fechar ele. E também tem outro aqui para poder pegar isso daqui e agrupar ele nessa forma aqui, para poder separar os números. E aí você conseguir fazer um resultado bem interessante para poder fazer isso daqui, gênero, para poder inverter as posições dessas partes, ou até mesmo corrigir algumas coisas que precisam ser feitas. Eu peguei um exemplo aqui que eu tinha feito, deixado salvo, aqui, aqui tá. Eu tinha feito esse exemplo aqui para poder criar os regex em si. Aí eu peguei ele e coloquei ele em algumas partes específicas. Aí então aqui eu pego o número, né? Que seria o número não, né? Seria o símbolo e aqui a descrição dele. Aí você pode pegar e ir separando isso daqui para poder
e adicionando da forma que você quiser. Ixi, tá, entendi. Por causa que eu tinha me esquecido de colocar o multilinha, aí ele acabou não funcionando. Porque o multilinha ele consegue identificar essa parte aqui, ó, que seria o início da linha, para cada linha que for passada. Quando não tá com o multilinha ativado, ele só consegue detectar a linha do começo mesmo, da frase total, o final da linha, identificando por esse daqui, ó, identificado por esse daqui que seria o final da linha, né? Aí sem o multilinha ele só consegue identificar isso daqui de outra forma. Continuando aqui com as explicações aqui no Tasker. Bom, mas você vai dar uma olhada, acho que também deve ter mais pessoas aqui que entendam melhor isso daqui, para poder até explicar. Aí tem isso daqui também no Tasker, que ele acabou de jogar aqui. Você não precisa definir uma variável, só precisa só escrever o texto, ou colocar sua variável aqui. E aqui você pode selecionar os grupos dessa forma aqui. E aí eles vão ficar definidos aqui, pré-definidos os grupos, como se fosse uma variável. Como eu estou mostrando aqui, ó. Ele vai sendo definido aqui em tempo real. Aí você pode pegar isso daqui, ó, que é uma tarefinha aqui que eu fiz, para poder ficar dando uma olhada aqui nos valores das variáveis, etc. Nesse caso aqui ele pega os valores de todas as variáveis que foi passada para ele, e aí ele consegue listar todas. Aí então você pode pegar e verificar aqui qual que é o valor do number, seria os números que ele está pegando, qual que é o valor de upper 1, né, mas o upper também funciona. Por alguma razão ele acaba pegando isso daqui como se fosse uma array também. Aí também tem outras partes aqui, que seriam as partes dos valores aqui, que ele também pega os correspondentes, também pega isso daqui como se fosse uma array agrupada, e etc. Agora que eu vou mostrar um pouquinho do que você pode fazer com o if. Quando você vem aqui nas condições, você adiciona um if, você pode vir aqui e adicionar regex, para caso tenha um regex ou para caso não tenha um regex. Aí você pesquisa caso tenha um regex, né? Caso tenha um regex que comece com um ou mais números e termine, né, no final da linha, né, ainda assim com o mesmo número, né. Aí se tiver apenas um número, que seria aqui para fazer um input, aí eu coloco apenas algum número aqui, tipo assim. Aí ele vai lá e mostra apenas números. Aí se eu quero apenas letras, posso colocar aqui, ó. Isso daqui seria praticamente dizer que eu quero apenas letras maiúsculas ou minúsculas. Aí tá aqui. Posso colocar isso aqui. Depois colocar uma letra aqui maiúscula. Mas tanto faz se eu colocasse tudo bem. Aqui tá. E aqui seria apenas uma letra. Mas deixa eu ir na ordem aqui para ficar certinho. Aqui ele vai fazer uma verificação aqui se é 5 ou 6 ou 7. Eu coloquei para apenas ser ou 5, né? Ou 6 ou 7. Bom, aqui eu vou deixar aqui os arrays aqui também, que tem umas coisas aqui que também tem como fazer nos arrays, que seria uma parte um pouco mais avançada assim do Tasker, que tem como você buscar os elementos da array dentro, como se fosse uma pesquisa em regex. Ele consegue localizar os números, só que aí ele só mostra para você como se fossem em números, né? Vou mostrar aqui como é que funciona, que seria o valor total aqui, que ele consegue obter dessa array. E aqui seria para ele procurar apenas os valores aqui, desse jeito aqui, que seria praticamente letras minúsculas. E aqui ele está procurando o que tem números, né? Mas todos têm números, então ele pega tudo. Aí aqui também seria a mesma coisa, só que aí seria uma coisa que eu aprendi a fazer. Seria praticamente considerado uma gambiarra aqui que tem, né? Mas no caso, já que tem aquele outro regex que o Tasker pegou, eu acho que essa gambiarra aqui não vai servir tanto. Também tem o array merge também,
que talvez deva ajudar nisso daí também. Aí você pode pegar e fazer o seguinte, você pode pegar aqui, buscar aqui pelos valores aqui, ó, que tem o teste, ou teste minúsculo. E aí ele vai lá e pega esses valores aqui e transforma numa array aqui bonitinha. E aí, como ele fica apenas legível, precisa adicionar essa parte aqui, ó, recursive variáveis, para que ele consiga, na variável, ele lê a variável, e aí ele transforma a variável legível, que seria praticamente uma variável com escape, como se ela não tivesse com um escape nela, para que ela não possa ser lida. E aí ela acaba sendo lida mesmo assim. E aí então você consegue ler a variável normalmente. E com isso ele transforma esses índices aí em arrays normais. Aí deixa eu tirar aqui, né? Porque senão ele vai parar. Aqui tá, iniciando, iniciou. E aqui tá. Aí ele mostra os valores aqui que você quer. E aqui tá os valores aqui que eu tinha deixado aqui. De como é que você pode utilizar aqui eles da maneira assim que eu conseguiria entender aqui, se mais ou menos como é que eu consigo entender como é que isso daí funciona. Tem algumas coisas aqui um pouquinho mais avançadas aqui. Talvez eu explique mais tarde, ou será que é melhor agora? Não sei. Eu tô com um pouquinho mais de cansaço aqui agora na garganta. Bom, falou. Espero que tenha gostado e tchau. Eu vou deixar esse grupo aqui na descrição, para caso vocês queiram dar uma olhada aqui em como é que vocês podem pedir ajuda assim para poder fazer regex, etc. E são os caras porretas aqui do regex, porque eles podem te ensinar isso de uma maneira mais simples, ou dar resposta das suas dúvidas que vocês tenham de regex. E aí vocês podem aprender aqui. Foi assim que eu acabei aprendendo. Depois eu comecei a fazer muitas coisas aí em regex, aí eu acabei pegando o jeito de como é que se faz, utiliza o regex e etc.